Oi pessoal, tudo certo? Meu nome é Marco Antônio e esse aqui é o primeiro vídeo da série de vídeos resolvendo a apostila de AutoCAD que foi fornecida para vocês. Esse aqui é referente ao exercício 1. A gente vai ter também vários outros vídeos, tutoriais de como resolver todos os exercícios da nossa apostila. Vou pedir para que vocês se inscrevam no canal e deixem um like que vai ajudar bastante. Não esqueça que se você tiver alguma dúvida, pode me escrever aqui no e-mail que vai estar aqui na descrição do vídeo que eu prometo que eu vou responder todos vocês. Então bora lá para o nosso vídeo. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela o exercício 1 da apostila. Nesse exercício a gente vai mexer um pouquinho com alguns comandos básicos do AutoCAD. A gente vai retomar grande parte das coisas que a gente viu em sala de aula, a gente vai retomar agora nesse vídeo. Nesse primeiro exercício, nós vamos ter 8 desenhos diferentes para que a gente possa representar utilizando o AutoCAD. Então vamos lá, eu estou aqui com o meu AutoCAD aberto e eu estou utilizando aqui o AutoCAD 2026, mas vocês podem utilizar a versão do AutoCAD que vocês tiverem instalado no computador de vocês ou até mesmo no laboratório que vocês estiverem, certo? Pode ser de 2025, 2024 ou até versões mais recentes do AutoCAD. Tranquilo? Qual a primeira coisa que a gente vai retomar? Primeiro, ferramentas de desenho que vão estar aqui na parte superior da nossa tela. Aqui embaixo a gente vai ter a lista de comandos para que a gente possa digitar. E aqui a gente também tem alguns utensílios, vamos dizer assim, de desenho para o nosso AutoCAD, certo? Nesse vídeo, nesse exercício 1, nós vamos retomar alguns comandos que vão ajudar a gente para que a gente possa desenvolver o nosso exercício. O primeiro comando que a gente vai rever é o comando line. O segundo é o comando polyline. O terceiro é o comando explode. Depois o comando join e por último o comando mirror. Nesse primeiro exercício nós conseguimos com esses 5 comandos resolver todos os desenhos, certo? Então, baseado no que a gente viu em sala de aula, a gente vai retomar um pouquinho esses conceitos. O que eu preciso também que vocês se certifiquem antes de começar a desenhar? Vocês estão vendo aqui essa parte inferior? Vou dar um zoom para que vocês possam visualizar. Aqui a gente tem o nosso polar, certo? É fundamental que o polar esteja ativado. E aqui eu vou selecionar o polar de 30, 60, 90. Professor, o que é polar mesmo? Vamos lá que eu vou retomar isso aqui com vocês. Eu vou digitar aqui o comando line, certo? Vou dar um enter. Vou clicar e eu vou começar a desenvolver uma linha. Se eu descer com o meu cursor, quando ele formar 30 graus, ele vai dar uma travada, indicando para mim que formou o ângulo de 30 graus. Se eu descer mais um pouquinho, 60, 90. Tranquilo? Aqui eu também posso trabalhar com outras angulações, mas nesse exercício eu só vou utilizar apenas o comando de angulação de 30, 60, 90. Outra coisa que é importantíssimo que esteja ativado, que é esse daqui, ó. Esse aqui ele é fundamental, que é o snap, tá? Eu tenho que deixar ele acionado, ele clicado, que ele vai estar azulzinho. E eu vou clicar aqui na setinha, tá vendo? Se eu clicar aqui na setinha, eu vou deixar todos esses ativados, menos os últimos 4, que é tangente, nearest, apparent intersection e parallel. Só esses 4 que eu não vou deixar ativados, mas todos os outros eu vou deixar ativado. Isso é fundamental, que isso ajuda muito para que a gente consiga desenvolver o nosso desenho. Agora sim, a gente começa o nosso desenho. Vai estar aparecendo aí para a tela qual desenho eu estou fazendo agora, que é o desenho 1A, certo? Aqui a gente vai usar, nesse primeiro momento, o comando polyline. Então eu vou digitar POL. E a gente não precisa ter atenção em não dar um Enter. Por quê? Quando eu digito POL, vai aparecer Polygon. Não é isso que eu quero. Eu vou selecionar o Polyline. Então, clica aqui no Polyline. Eu vou clicar na minha área de trabalho. Só dar apenas um clique e vou arrastar o meu cursor. Tá vendo? Automaticamente aqui, ele vai abrir uma caixa para eu digitar a medida. Qual é a primeira medida que eu vou colocar? Aqui, nesse caso, eu vou começar o meu desenho por essa medida de 40. Então, eu vou digitar 40 e vou dar um Enter. Prontinho. Para que eu consiga encaixar todo o meu desenho na minha área de trabalho, vou dar um zoom out com o scroll do mouse, certo? Então, já aqui coloquei 40. Vou subir aqui com o meu mouse, certo? E aqui eu vou colocar essa outra medida. Que medida é essa que eu coloco, professor? Eu tenho a medida de 35, menos 25, vou ter 10.
Então, vou dividir por 2 porque vão ser 5 para cada lado. Ou seja, aqui eu venho e coloco 5 e vou dar um Enter. Prontinho. E o mesmo processo eu vou repetir, só que agora eu vou colocar o meu cursor para a direita. Joguei meu cursor para a direita e vou colocar a medida. Que medida é essa que eu vou colocar? Vamos ler aqui a figura. A gente tem 70 lá embaixo, que é a medida geral, e eu tenho 40, ou seja, 70 menos 40 dá 30. Dividindo por 2 vai dar 15. Então aqui eu vou colocar 15 e vou dar um Enter. Prontinho. Vou descer agora com o meu cursor, ó. Desci com o meu cursor. E agora eu vou colocar a medida de 35. 35, Enter. Prontinho. Para a esquerda, eu vou colocar a medida de 15. 15, Enter. Sobe com o cursor, medida de 5. 5, Enter. Vou jogar para a esquerda com a medida agora de 40. 40, Enter. Vou descer aqui a medida de 5. Eu preciso descer? Não necessariamente. Porque, veja bem, se eu jogar o meu cursor para cá e alinhar, ó, ele automaticamente vai travar para mim essa medida. Ou seja, vai estar alinhado com a linha lá do lado. Eu só vou precisar clicar. Cliquei, muito bem. Aqui eu vou colocar a medida. Que medida é essa aqui? 15. Digito 15, vou dar um Enter. Agora eu vou subir com o meu cursor. Subir com o meu cursor. E eu vou alinhar aqui, ó, com essa medida. Tá vendo? Alinhei. Prontinho, finalizei aqui. Aqui, eu preciso colocar a medida? Também não. Por quê? Porque ele vai estar alinhado aqui, ó. Vou seguir. Pronto, travou no meu eixo. Consegui clicar e vou finalizar meu desenho clicando aqui. Depois disso, o que a gente vai fazer? ESC do teclado. ESC para sair do comando. Prontinho, terminamos o nosso desenho. Percebam, eu fiz ele com que comando? Com o comando Polyline. Quando eu seleciono, todas as linhas vão ser selecionadas ao mesmo tempo, certo? Agora vamos para o desenho 1B. 1B, ao invés de eu fazer o desenho utilizando o Polyline, eu vou utilizar o Line agora para a gente fazer esse desenho, certo? Então aqui o mesmo processo, vou digitar Line. Assim que eu digitar vai aparecer Line, vou dar um Enter no meu teclado. Eu vou clicar aqui, ó, cliquei, e vou jogar meu cursor para a esquerda. Joguei para a esquerda e vou colocar a medida de 15, que é o que está aparecendo no nosso gabarito. 15 e vou dar um Enter. Depois eu vou descer com o meu cursor e eu vou colocar aqui a medida de 75. 75, Enter. Depois eu vou jogar meu cursor para a direita e eu vou colocar a medida de 35. 35, Enter. Subo ele com a medida de 60. 60, Enter. Prontinho. Para finalizar meu desenho, eu apenas preciso conectar esse ponto a esse ponto. Conectei, ESC do teclado para sair. Prontinho. Agora eu vou selecionar essa linha. Quando eu seleciono essa linha, olha o que acontece. Todas as linhas estão sendo selecionadas? Não, não estão sendo selecionadas. Por quê? Porque eu fiz com o comando Line. Essa é uma das grandes diferenças do comando Polyline com o comando Line. No comando Polyline, quando ela seleciona apenas uma linha, todas as linhas elas vão estar selecionadas. E quando eu faço com o comando Line, apenas uma linha vai ser selecionada. Tranquilo até aí? Agora eu vou resolver o exercício 1C, que também está aparecendo aí na tela para vocês. Geralmente os alunos têm uma certa dificuldade com esse desenho, mas vocês vão ver que é bem simples. Dessa vez, eu vou utilizar o comando Line. E ao final do desenho, nós vamos transformar essas linhas, que a gente fez todas utilizando Line, em uma Polyline, certo? Ao invés de digitar, que a gente está fazendo a digitação, eu vou utilizar aqui a barra superior do comando de desenho. Professor, eu devo utilizar a barra superior ou digitar no teclado? Você escolhe. Por hábito mesmo, eu acabo utilizando o teclado porque eu acho mais rápido. Mas, nesse começo que vocês estão se habituando com o programa, se vocês se sentirem mais seguros de utilizar a barra superior, utilizem a barra superior. Eu vou utilizar aqui para mostrar para vocês que também dá para fazer utilizando a barra superior, certo? Então, eu vou clicar aqui em Line, selecionei Line. Vou clicar aqui na minha área de trabalho, ó, cliquei. E vou começar a colocar as medidas, certo? Vou colocar a primeira medida de 15, 15, Enter. Vou descer 75, Enter. Vou para a esquerda, vou colocar a medida 25, Enter. Vou subir a medida com 30, Enter. E agora eu vou ter que ir para a direita. A direita não tem a minha medida. Mas veja bem, a parte inferior, que a medida total é 25, e lá em cima eu tenho 20, certo? 25 menos 20, 5. Ou seja, eu vou colocar aqui, com o meu cursor para a direita, a medida de 5.
5, Enter. Vou subir com o meu cursor. Eu tenho a medida total de 50 e eu tenho ali embaixo a parte 30. 50 menos 30, 20. Então, eu vou colocar aqui a medida de 20. 20. Agora, eu vou fazer a última linha. Tem alunos que fazem cálculo para conseguir chegar à medida exata. Não precisa disso. Eu só faço conectar. Vou conectar daqui para cá. Prontinho. ESC para finalizar o meu desenho. Esse aqui foi o desenho 1C. Eu fiz esse desenho utilizando o comando line, olha. As linhas estão todas soltas. Como é que eu faço para transformar esse desenho agora numa polyline? Eu devo selecionar todo o meu desenho. Selecionei todo o meu desenho. E vou dar o comando join. J-O-I-N. Join. E vou dar um Enter. Assim que eu der um Enter, quando eu selecionar apenas uma linha, todas as linhas vão estar selecionadas. Certo? Ou seja, eu consigo desenvolver um desenho utilizando o comando line. Depois, dá um join e ela vai se tornar uma polyline sem problema nenhum. Certo? Agora, eu vou fazer o contrário. Ao invés de eu fazer o desenho utilizando line e dar um join para tornar uma polyline, eu vou fazer esse desenho utilizando a polyline e vou tornar ela line, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou digitar primeiro polyline, aqui polyline, ou até mesmo vir aqui, ó, do lado do line polyline, vou selecionar a polyline e vou começar a fazer o meu desenho, certo? Eu vou selecionar aqui, cliquei apenas uma vez na minha área de trabalho, cliquei, arrastei o meu cursor e vou colocar aqui a medida de 30. 30, Enter. Prontinho, vou descer com o meu cursor. Qual é a medida que eu vou colocar agora, professor? Vamos lá. Lá no canto esquerdo, a gente tem a medida total de 30 e do canto direito, a gente tem a medida de 25. 30 menos 25, 5. Ou seja, eu vou descer e vou colocar 5, Enter. Depois, eu vou jogar meu cursor para a direita, botar a medida de 15. 15, Enter. Vou descer, 25, Enter. Vou colocar para a esquerda, 25, Enter. Eu vou subir, 15, Enter. Vou jogar para a esquerda, 40, Enter. Vou descer de novo. Qual é a medida que eu vou descer? Eu vou descer a medida de 15, assim como está do outro lado. Eu preciso digitar 15? Não preciso. Só venho aqui, ó, alinhando, alinhando, travou para mim, eu vou clicar. Cliquei e jogo de novo para a esquerda. Qual é a medida agora que eu vou colocar? Vamos lá. A medida total é 75. E aqui eu tenho as outras partes, certo? 75 menos 40, 35. 35 menos 25, 10. Então, vou digitar 10 e vou dar um Enter. Prontinho. Agora, eu vou subir com o meu cursor e a medida de 25. 25, Enter. Tranquilo até aí? Agora, o que a gente vai ver? Qual é essa medida que fica para jogar para a minha direita? Vamos interpretar. Na parte de baixo não tem 75. 75 menos 15 vai dar 60. 60 menos 30 vai dar 30 também. Joga para a direita, 30, vai dar um Enter. E aqui eu conecto do começo para o final. E ESC para sair do comando. Prontinho, fizemos o exercício 1D. Vamos clicar aqui para a gente ver? Prontinho, cliquei. Aqui é uma polyline. Como é que eu faço para tornar ela uma line? Eu seleciono e o comando explode. Para eu chegar no comando explode, apenas o X do teclado, X de explode, vou dar um Enter. O que vai acontecer agora? Essas linhas elas estão soltas, olha só. Todas as linhas estão soltas. Então, a gente desenvolveu o nosso desenho utilizando a polyline e a gente deu um explode para tornar ela apenas lines, linhas soltas, né? Agora a gente vai para o nosso quinto desenho e no quinto desenho a gente vai introduzir mais um comando. Lembrando que quanto mais ferramentas vocês tiverem de desenho, melhor para vocês, mais agilidade vocês vão ter no momento de desenhar. Então, é bem importante que a gente saiba e consiga dominar diferentes tipos de comando, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esse primeiro comando utilizando o meu comando line. Primeira coisa, vou digitar line no meu teclado, line, e vou dar um Enter. Primeira coisa, eu vou fazer desta forma aqui, ó. Vem aqui comigo. Vou clicar e ao invés de colocar 25, que é a medida que vocês estão vendo aí, eu vou colocar a medida de 12.5. 12.5 e vou dar um Enter. Prontinho. Depois agora eu vou descer o meu cursor e vou colocar a medida de 30. 30, Enter. Tranquilo até aí? Depois eu vou jogar meu cursor para a direita, vou colocar 40, Enter. Vou descer com a medida de 30 dessa vez. 30, Enter.
Prontinho, terminei meu desenho. Como assim, professor, terminei o desenho? Vem aqui comigo. Vocês concordam que esse desenho está todo espelhado? O desenho da direita espelha com o desenho da esquerda e a parte de cima espelha com a parte de baixo. Ou seja, se eu selecionar isso aqui, eu vou digitar o comando Mirror e vou dar um Enter. Vou clicar aqui na ponta e descer. Prontinho, cliquei de novo, espelhei. Ele está me perguntando, você deseja apagar o desenho da fonte, né? Esse aqui que está selecionado em azul? Não, não desejo apagar. Vou digitar não. Prontinho. Digitar não, desculpa, clicar não. Agora eu vou espelhar a parte de cima com a parte de baixo. Eu vou selecionar o meu desenho, vou dar Mirror de novo, vou dar um Enter e vou clicar aqui na parte de baixo e jogar para cá. Deseja apagar? Não, não desejo apagar. Prontinho, terminei o meu desenho. Simples assim. Percebam, eu só fiz 4 linhas, certo? Uma metade da parte de cima, desci, fui para a direita, desci. O resto tudo foi espelhamento, tá? É bem importante que a gente consiga dominar esses comandos. Agora vamos para o exercício 6, ele vai estar aparecendo aí na tela. E a gente vai retomar o que a gente viu do comando Mirror, certo? Vou fazer agora com o comando Line. Line, Enter. E eu vou clicar aqui na minha tela. Cliquei, joguei para a direita. Eu tenho a medida de 70 total. Eu não vou utilizar o comando Mirror, vou. Ou seja, eu só vou ficar responsável por fazer metade do desenho, o desenho da porção da direita, que o comando Mirror vai ser responsável por finalizar o meu desenho fazendo a porção da metade da esquerda. Certo? Então, eu vou colocar aqui a medida de 35. 35, Enter. Vou descer, 20, Enter. Para a minha esquerda. Qual é a medida que eu vou utilizar aqui da minha esquerda? Vamos interpretar nosso desenho. Eu tenho a medida de 35, que é a medida total. Depois, eu vou ter a medida de 10, não de 20, de 10. Ou seja, a medida aqui que eu vou colocar é a medida de 25. 25, Enter. Vou descer com o meu cursor. Qual é a medida que eu vou colocar aqui? Vamos interpretar o desenho de novo. Se eu tenho 110, menos 20, 90. 90, menos 20, 70. 70, Enter. Vou jogar aqui para a direita. Preciso colocar medida? Não preciso. Só venho aqui, ó, e alinho. Alinhei. Está certinho. Vou descer aqui. Qual é a medida? Medida de 20. Enter. E eu venho aqui. Preciso colocar 35 de novo? Não preciso. Só venho aqui e alinho. Prontinho, vai estar alinhado. ESC para sair do comando. Vamos agora fazer o Mirror para finalizar. Selecionei todo o meu desenho. Mirror. Vou dar um Enter. Vou clicar aqui nessa pontinha e vou jogar para cá, para baixo. Prontinho. Quando eu clicar, ele vai me perguntar se eu desejo apagar o meu desenho. Não, não desejo apagar. Não. Aqui eu tenho o meu desenho, certo? Vamos para a nossa penúltima, ela é mais simplesinha. Então, eu vou digitar aqui o comando Polyline dessa vez. Mas vocês decidem se vocês querem fazer utilizando o Line ou Polyline. Vou dar um Enter. Vou clicar, apenas um clique, jogar o cursor para cima. A medida de 110, vou dar um Enter. Depois eu vou jogar para a direita a medida de 25, vou dar um Enter. Vou descer com a medida de 35, vou dar um Enter. Para a direita, 20, Enter. Depois eu vou descer, 15, Enter. Volto para a esquerda. Preciso colocar 20 de novo? Não preciso, só vou alinhar. Cliquei. Desci, 30, Enter. Jogo para a minha direita. Quanto é que eu vou colocar aqui na minha direita? A medida de 35. 35, Enter. Desço, 30, Enter. Vou encontrar aqui com o começo do meu desenho. Cliquei, ESC para sair do comando. Simples, conseguimos fazer o nosso penúltimo desenho. Vamos agora para o último exercício da apostila. Geralmente os alunos têm um pouquinho de dificuldade nesse desenho, mas vocês vão ver que é um desenho simples. Para esse desenho, eu vou desenhar linhas guias. Eu geralmente não gosto de fazer linhas guias, mas nesse caso, utilizando apenas os comandos que a gente viu nessa videoaula, eu vou utilizar linhas guias para que a gente consiga fazer o comando. Nós vamos utilizar o comando Line, vamos utilizar também o comando Mirror para espelhar o nosso desenho, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é começar o meu desenho pela essa parte inferior. A medida total não é 70, ou seja, metade vai ser 35. Vou digitar Line e vou dar um Enter. Vou clicar aqui, jogar para o cursor para a direita e colocar a medida de 35. 35,
Enter. Vou descer com a medida de 25. 25, Enter. Vou jogar para a direita. A medida é 40? Não, a medida vai ser apenas 20. 20, Enter. Subir 70, Enter. Assim que eu chegar no 70, eu vou dar um ESC, certo? Para me ajudar. O que eu vou fazer agora? Eu preciso ter uma linha que é igual à minha linha que está aqui, nessa altura que foi determinado de 95. Ou seja, eu vou utilizar uma linha guia. Alinhado aqui, ó, com essa linha que está na horizontal e essa linha que está aqui, eu vou dar um clique e vou subir com a medida de 95. 95, Enter. ESC para sair. Depois eu vou digitar Line de novo, Line, vou dar um Enter, e vou colocar aqui a medida, vou clicar e vou colocar a medida de 35. 35, Enter. Vou dar um ESC. Essa aqui, que é a minha linha guia, eu vou apagar, Delete. E eu venho aqui com o comando Line de novo, e vou conectar da parte superior à parte inferior, e vou dar um ESC. Prontinho, já tenho metade do meu desenho, e o comando Mirror vai ser responsável pela outra metade do meu desenho. Irei selecionar, e vou dar um Mirror. Mirror, Enter. Vou clicar aqui na pontinha e vou descer com o meu cursor. Prontinho, surgiu a outra metade. Clico de novo, vai perguntar se eu desejo apagar. Não desejo apagar. Prontinho, finalizei o último desenho do nosso exercício. Então temos aqui todo o nosso exercício já resolvido, todos os nossos 8 desenhos. Não esqueçam de organizar o desenho, que é fundamental, e nomear o arquivo com as informações correspondentes que são solicitadas no descritivo do exercício, certo? Então, vou me despedir de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me escreve no e-mail que vai estar aqui na descrição do vídeo. Se puder se inscrever e deixar o like, vai me ajudar bastante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.